E aí galera da Língua, aqui é o Fabrício Cara de novo, e o vídeo de hoje vai ser mais do que especial, porque é um vídeo que vem sendo esperado há muito tempo, eu acho que desde o início do canal da Língua aqui no YouTube, que é o vídeo explicando tudo que você quer saber sobre o tempo verbal Present Perfect. É um tempo verbal que causa muita confusão realmente entre brasileiros, entre estrangeiros aprendendo inglês na verdade, mas que a gente vai explicar tudo, tintim por tintim, nesse vídeo aqui, agora mesmo. Mas bom, voltando aqui, vamos começar passo a passo aqui. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque ele vai ser um vídeo mais longo, é claro, para você realmente entender a fundo como ele funciona, como usar, em que situações usar, como formar o Present Perfect. Então a gente vai saber tudo sobre ele. A primeira coisa é que ele é usado para formar o passado. Ele é basicamente um dos equivalentes ao nosso pretérito perfeito, geralmente é traduzido como pretérito perfeito, claro que não sempre, mas geralmente esse é o caso, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas aí você pode me perguntar, Fabrício, o Simple Past já não era um tempo verbal para expressar exatamente o pretérito perfeito, o passado? Sim, e os dois vão ser meio que circular em volta disso, por isso que é muito confuso às vezes saber quando você vai usar o Simple Past ou o Present Perfect, mas eu espero que com essa explicação que eu vou dar de agora em diante, você aprenda isso e cada vez mais saiba usar quando é um e quando é o outro. Mas bom, nesse primeiro bloco aqui, eu vou explicar como vocês podem formar o tempo verbal do Present Perfect, que é realmente muito fácil. Basicamente, você vai precisar do verbo to have, ali como um auxiliar, né, o verbo to have no presente, mas ele vai ser conjugado também, né? Então se for a terceira pessoa, não vai ser have, vai ser has, claro, a terceira pessoa do singular. E aí, além desse have ali que ele vai servir como auxiliar, você vai ter o verbo principal na forma do particípio. Em inglês a gente chama de past participle. E Fabrício, o que é essa forma do particípio afinal? Você pode me perguntar. A forma do particípio, na verdade, para verbos regulares, ela é muito fácil. Ela vai ser exatamente igual à forma do Simple Past, que geralmente, né, o Simple Past para verbos regulares, você só adiciona ed ali no final. Então, o verbo to work, por exemplo, tanto no Simple Past quanto no particípio, a forma dele vai ser worked, né? Então, work com ed no final. O verbo to learn, que significa aprender, tanto no Simple Past quanto no particípio, a forma dele vai ser learned. Bem tranquilo, muito fácil. Já para verbos irregulares, aí é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que memorizar, infelizmente, e é por isso que existem aquelas tabelinhas gigantescas de verbos irregulares em inglês. Se você quiser saber, inclusive, só digitar aí no Google Língua, verbos regulares, ou tabela de verbos regulares, que a gente tem um artigo muito legal no blog da Língua, mostrando todas as conjugações, todos os verbos regulares com as suas respectivas conjugações no Simple Past e no particípio. E infelizmente é algo que você vai ter que decorar. Então a gente pode dar alguns exemplos aqui, como o verbo to buy, que aí a forma dele, ele é irregular, claro, a forma dele vai ser bought no Simple Past e também bought no particípio. O verbo to do, que significa fazer, um verbo bem básico, que é did no Simple Past e done no particípio. O verbo to write significa escrever, também outro verbo bem básico, que também é irregular, que aí seria wrote no Simple Past e written no particípio. E também, por último, aqui o verbo to be, verbo mais básico de todos, que aí no Simple Past ele pode ser ou was ou were, dependendo da conjugação ali, do pronome, e aí no particípio ele vai ser been. Então, muita coisa, vocês vão ter que lembrar de tudo isso, mas a parte fácil, né, como formar o Present Perfect, é isso. A gente vai precisar de um verbo to have como auxiliar, conjugado, e aí a forma do verbo no particípio, que essa nunca vai mudar. Então vamos ver aqui 4 exemplos, só para vocês verem essa formação. Aí eu ainda não vou explicar por que eles estão sendo usados, mas só para vocês verem eles formados aí. Então, aqui com o verbo to watch, que significa assistir, você pode dizer Have you watched the new Avengers movie yet? Você já assistiu o novo filme dos Vingadores? Ou então ainda o verbo to finish, que também é regular, você pode perguntar Have you finished your homework? Você terminou a sua lição de casa? E aí agora para verbos irregulares, a gente pode usar o verbo to be, que a gente viu aqui, né? Que a forma dele no particípio é been. Você pode perguntar
have you ever been to Brazil? Você já esteve, já foi ao Brasil? E também, novamente, com o verbo to do, também irregular, você pode dizer he has done a great job. Ele fez um trabalho muito bom, um trabalho ótimo, um trabalho fantástico. Então vocês viram aqui que a tradução para todos esses casos foi exatamente essa de um passado, né, o pretérito perfeito nosso do português. E que também, na última forma, ele virou has. He has done, porque a terceira pessoa, né, a conjugação do verbo to have na terceira pessoa do singular, he, she e it, é exatamente essa has, e mais por todo o resto vai ser have. O segundo bloquinho aqui vai ser bem curtinho, só para dizer que esse verbo to have que a gente usa como auxiliar, ele pode ser, e na maioria das vezes na fala, ele vai ser abreviado para apóstrofo VE. Então, em vez de I have been, I have done, você vai acabar com I've been, I've done. Então, alguns exemplos aqui. No, I've never been there. Ou então no plural, né, no nós, we've never been there. Nós nunca estivemos lá. E aí, é claro, a terceira pessoa do singular tinha que ser diferente, por isso você não abrevia para apóstrofo VE, né, que seria do have, você abrevia o has, que aí é apóstrofo S. Então você pode dizer he's already been there. Né? Então, he has already been there, abreviado para he's already been there. E aqui o terceiro bloco, eu acho que é provavelmente o mais importante, que é quando a gente vai ver os usos do present perfect, né? Como eu mencionei anteriormente, ele é usado para falar sobre o passado, alguma coisa que aconteceu no passado, mas como o próprio nome dele diz, é algo que aconteceu no passado com relação com o presente, present perfect, né? Então, algo do passado que tem relação com o presente. E aí você vai me perguntar, Fabrício, como assim algo do passado que tem relação com o presente? Eu vou explicar para vocês aqui em alguns casos de uso que são muito comuns, que você vai provavelmente usar o present perfect. O primeiro caso de uso aqui que a gente pode ver é algo que você acabou de fazer, você acabou agorinha mesmo. Você pode usar também isso junto com o advérbio just, que ele dá uma ideia de algo que você realmente acabou de fazer. Então você pode dizer I have just finished my homework ou I've just finished my homework, se você quiser abreviar também. Então, eu acabei de terminar a minha lição de casa. Eu terminei a minha lição de casa agora mesmo, faz pouco tempo. Ou seja, você já acabou isso, mas como é algo que aconteceu faz pouco tempo, assim, e esse pouco tempo aí é bem relativo, você que vai decidir, né? No mesmo caso que você diria, eu acabei de fazer, basicamente. Mas como tem essa relação com o presente, de for algo que você quer indicar, que você acabou de terminar, e isso é indicado geralmente por esse advérbio just, aí você vai usar o present perfect. Então, I have just finished my homework. O segundo caso de uso seria para alguma coisa que aconteceu no passado, mas que ela ainda é verdadeira no presente. Então você vai dizer, por exemplo, I have lost my keys, ou abreviando, I've lost my keys, eu perdi as minhas chaves, só que isso passa uma nuance diferente. Você poderia usar aqui o simple past também, mas como você está usando o present perfect, passa a ideia que, ok, eu perdi as minhas chaves no passado e eu ainda não achei elas. Isso ainda é verdade, elas ainda estão perdidas. Então, a tradução em português seria exatamente a mesma, mas a nuance do uso aqui do simple past ou do present perfect é diferente. Um terceiro caso de uso aqui seria para algo que começou a acontecer no passado e que ainda é verdadeira no presente, no momento atual. Um exemplo aqui, I've lived in Canada for 10 years. Você está dizendo aqui, a tradução seria um pouco diferente. Não seria nem o pretérito perfeito aqui. A gente traduziria em português como eu moro no Canadá há 10 anos, ou eu tenho morado no Canadá há 10 anos, que aí é o pretérito perfeito composto, né? Os dois são corretos, as duas são traduções aceitáveis aqui, mas a ideia é essa. Você começou a morar no Canadá 10 anos atrás, e como você está usando o present perfect, você está passando a nuance que você ainda mora lá, você ainda está lá, você quer deixar isso claro. Então esse aqui é mais um caso de uso. E aí um outro caso de uso, também esse muito usado, muito comum, é para perguntar se alguém já fez alguma coisa alguma vez na vida. Então você pode perguntar, have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil alguma vez na sua vida até o presente momento? É essa nuance que passa. Ou have you ever had Chinese food? Você já comeu comida chinesa alguma vez na sua vida até o presente momento? Né? Esse até o presente momento eu que estou adicionando, é claro. Mas é basicamente essa ideia. Esse ever
passa a ideia de alguma vez na sua vida, e por isso faz sentido você incluir, né, até agora, até esse momento. Por isso faz esse sentido da relação com o presente, né? Como eu falei, present perfect, algo que aconteceu no passado que tem relação com o presente. E também você pode usar isso com o never, para você dizer que você nunca fez determinada coisa na vida. Você pode dizer I have never been to Italy. Eu nunca estive na Itália. Ou abreviando, I've never been to Italy. Também muito tranquilo. Ever é usado para perguntas, né? Para perguntar se você já fez aquilo alguma vez na vida. Never seria equivalente ao nosso nunca, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. E um outro caso aqui também que a gente pode ver é o uso com advérbios de tempo, né? Coisas que relacionam com o tempo. E aí vai ter essa relação com o presente que eu mencionei. Um desses advérbios seria o just, que eu mencionei anteriormente, né? Passa essa ideia de algo que você acabou de fazer. Então, I've just finished my homework. Eu acabei de terminar a minha lição de casa. Um outro seria o already, que seria já. Um outro seria o yet, que pode significar ou ainda ou já, dependendo da frase, né? Uma frase que a gente viu antes também. Have you watched the new Avengers movie yet? Você já assistiu o filme novo dos Vingadores? Até agora, até esse presente momento? Eu não sei, estou fazendo uma pergunta. Então a gente usa esse advérbio aqui de tempo, o yet, e também vai passar essa ideia do presente, né? Relação do presente. E agora, nesse bloco, que também é muito importante, eu vou explicar exatamente essa diferença entre o Simple Past e o Present Perfect. A gente vai dar frases mais ou menos equivalentes e explicar quando você vai usar um e quando você vai usar o outro, porque essa costuma ser realmente a maior dificuldade quando a gente está aprendendo inglês. Então vamos começar. Primeiramente, eu tenho que dizer que o Simple Past ele vai ser usado para coisas, ações em geral, ou então coisas que aconteceram numa data pontual, aconteceram no passado pontualmente, que não tem essa relação com o presente. Então você pode dizer, por exemplo, I bought a house. Eu comprei uma casa. Aqui no Simple Past, você já comprou, não tem nenhuma relação com o presente, a não ser que você dê um contexto um pouco maior. Aí talvez você pode dizer algo assim, né? I have just bought a house, enfim. Mas é uma coisa que aconteceu no passado e pronto. Ou então, I went to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Então, também, ontem, aconteceu ontem, pontualmente. Não tem nada mais que isso. E aí o Present Perfect ele vai exigir, ele vai passar essa nuance de alguma coisa que tem relação com o presente. Então vamos ver duas frases aqui. A primeira seria I played soccer last week, ou I played football last week. Eu joguei futebol na semana passada. Essa frase está no Simple Past e está correta. A gente usou last week, né? Você tem a data, uma coisa que aconteceu lá pontualmente no passado, você usa o Simple Past. Se você tentasse usar o Present Perfect aqui, então I have played soccer last week, isso seria errado. Seria uma frase incorreta, porque você está dando ali quando isso aconteceu pontualmente no passado, então não faz o menor sentido você usar o Present Perfect aqui. A pessoa nativa olharia para você, tipo, o que ele está falando? Não faz o menor sentido essa coisa que ele está falando, usar o Present Perfect com uma coisa que aconteceu pontualmente no passado. Então essa é a primeira comparação. A de cima está correta, a de baixo está incorreta. Um segundo exemplo aqui, a gente pode dar a frase I lived in Canada for 10 years, no Simple Past, né? Então eu morei no Canadá 10 anos, e aí I have lived in Canada for 10 years, ou I've lived in Canada for 10 years, que seria no Present Perfect. A primeira frase, I lived in Canada, ela está no Simple Past, e aí ela indica, tá, eu morei no Canadá por 10 anos, né? Então você passou 10 anos no Canadá, e aí passa a ideia que você não mora mais lá. Você está morando agora no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, e você está comentando com alguém, ah, legal, eu morei no Canadá há 10 anos, que legal que você é de lá, algo assim. E aí a segunda frase seria I've lived, ou I have lived in Canada for 10 years, aí não, está usando o Present Perfect, então passa a relação com o presente, então você está passando a nuance que você começou a morar no Canadá 10 anos atrás e você ainda mora lá. Então por isso que a tradução até seria um pouco diferente, né? Eu moro no Canadá há 10 anos, ou eu tenho morado no Canadá há 10 anos. Muda um pouquinho aqui a tradução. As duas frases são corretas, mas tem essa diferença aí da nuance. E por último, mais um exemplo aqui com uma pergunta. A gente pode perguntar no Simple Past, por exemplo, Did you watch that movie? Você assistiu aquele filme? Ou então a gente poderia perguntar também no Present Perfect, Have you watched
that movie, né? Usando aí o to have como auxiliar. O primeiro caso que a gente viu no Simple Past, did you watch that movie? Essa aqui é uma frase correta, é claro, mas ela vai passar uma nuance que, por exemplo, você tinha uma oportunidade de fazer aquilo. Então o filme ia passar só ontem à noite, por exemplo, na tela quente, na sessão da tarde. E aí você está perguntando para a pessoa, did you watch that movie? Você assistiu aquele filme? Ou seja, você não tem como assistir de novo esse filme naquela situação, na tela quente, na sessão da tarde. Você não tem como voltar o tempo atrás para ontem de noite e assistir a tela quente ontem à noite, sabe? É mais ou menos essa. Você está perguntando sobre uma coisa que aconteceu especificamente, pontualmente ali num momento no passado. O filme passou ontem na tela quente, na sessão da tarde, ou um programa na televisão, enfim, e aí agora ou você viu ontem ou você não viu. Você viu o Faustão ontem? Viu ou não viu, sabe? É mais ou menos essa ideia. Já usando aqui o Present Perfect, né, a segunda frase que a gente viu, have you watched that movie? Aí não. Aí é mais no sentido se você já assistiu aquele filme, né? O filme que está estreando agora nos cinemas, um filme novo em cartaz, e aí você está perguntando para a pessoa se ela já assistiu aquele filme. Ela ainda vai ter oportunidade, claro, é uma pergunta um pouco mais assim, em geral, se até o presente momento a pessoa já assistiu aquele filme. Por isso você poderia usar aqui também um advérbio de tempo, como esse yet aqui que eu mencionei. Mas, foi bastante coisa, galera. Espero que realmente vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder para vocês. E se você aprendeu, sempre dá aquele like. Eu acho que esse vídeo merece o seu like. Se inscreve no canal também, que sempre ajuda muito a gente. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!